Boa noite, meu povo. Para variar, tô arrumando os fios aqui. Peraí. Ok. Boa noite, minha gente. De volta com um cenário distópico, caótico, porque eu já tô, né, encaixotando as coisas para minha mudança, porque ainda temos um mês pela frente, mas por conta da fadiga, eu faço um pouquinho por dia, né? Porque é para não ter problemas e precisar ficar parada 2, 3 dias esperando o corpo se recuperar. Então, eu estou andando 15 minutos a menos por dia na minha caminhada, e esses 15 minutos aí de diferença, eu encaixoto coisas. E aí a consequência é, vejam, uma estante pelada, um sofá com o edredom em cima, porque eu doei o sofá e não quero que estrague. E ao fundo tem uma escada com os cabides ali no meu quarto, uma caixa de papelão. Enfim, oficialmente eu moro numa zona total aqui. E vai ser assim até eu sair. Então, vamos lidar com isso. Oi, Nicole! No horário certo. Isso aí. Beijo. Tava com saudade de você. Gente, vamos lá, então. Eu fiz essa colinha 2 semanas atrás, e eu queria dizer que eu não revisei, tá? Qualquer coisa eu me perco, vocês fingem que não percebeu. Essas 2 semanas de que não teve aula, para quem não viu, é porque minha mãe foi internada de novo, mas não porque ela tinha piorado, e sim porque ela estava com uma infecção que precisava tomar um antibiótico muito forte, é um antibiótico que você só pode tomar estando internado. Então, nós voltamos à lida de ir voltar para o hospital manejando a fadiga por mais uma semana, né? Então agora ela já teve alta, já está na casa dela, já está tudo bem, graças a Deus. Claro, precisa acabar de se recuperar, mas já está bem. Podemos voltar com nossas aulas e posts e tudo normal. Então vamos lá. Peraí que deu um negócio aqui. Ok, então vamos lá. Essas aulas, só lembrando para quem está chegando, tem o conteúdo de tudo que eu sempre quis perguntar quando eu me descobri com burnout, quando eu estava procurando o tratamento certo e simplesmente não tinha para quem perguntar, porque as pessoas não sabiam as respostas, ou pior ainda, me davam respostas erradas, né? Então, a gente fala aqui nessas aulas tudo que a gente precisa entender para conseguir sair desse buraco, que é o burnout. Lembrando que tem cura, sim, se a gente tratar como se deve. Lembrando que eu conto isso em detalhes no aulão Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout, e agora que eu fiz para você economizar tempo, não precisar sofrer o tanto que eu tive que sofrer para aprender tudo aquilo. O link para acessar e saber mais está aqui no descritivo. No descritivo também está o link para você conhecer melhor o aulão da disbiose. O nome é Disbiose Intestinal e Burnout, porque é a parte mais importante do tratamento do burnout. A gente falou bastante hoje nos stories lá no Instagram. E para completar, o aulão do açúcar, que também está no descritivo, e chama Como o Açúcar Piora o Seu Burnout. Eu conto a minha história no aulão do Fui Diagnosticado. Eu disponibilizo o e-book da onde eu tirei a minha dieta da disbiose, a minha dieta e 2 receitas no aulão da disbiose, e eu te conto como fazer para tirar o açúcar da vida no aulão do açúcar, porque eu sei que parece impossível, ou que parece que a gente vai se estressar mais ainda, né? Boa noite, Mariana, boa noite, Andréia. Então, só para terminar, no descritivo aqui também está o link para você entrar no grupo silencioso das aulas semanais gratuitas, porque elas ficam 24 horas no ar e depois, tchau, porque eu quero o comprometimento das pessoas em se curar. A prioridade tem que ser o seu tratamento. E se você tem coisa mais importante para fazer do que assistir essas aulas, as aulas não são para você. Quem está no grupo pode acessar essas aulas até domingo, 23h59. São 2 dias a mais de acesso, porque a pessoa pode estar comprometida, mas não conseguir ver a aula ao vivo, né? Não? Então, vê gravado de boas. Bora para a aula. Então, vamos lá. Outro dia, a gente fez uma aula sobre uma música do Raul Seixas, né? Ouro de Tolo. E hoje a aula não é sobre uma música. Quer dizer, até é, mas não pegando a letra toda como eu fiz nessa aula da música do Raul, né? Mas hoje eu peguei a essência de uma música, a mensagem central, o refrão praticamente da música, uma música que eu também adoro tanto quanto
a do Raul Seixas. Eu estava ouvindo a música outro dia, que ela está na trilha sonora da novela que eu estou assistindo, Todas as Flores, e é uma música bem antiga, que eu sempre gostei, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção na letra. Gente, eu não sou muito do samba. Eu acho a música gostosinha, eu adoro Paulinho da Viola, eu canto junto, mas eu nunca tinha prestado atenção. E o nome da música é Timoneiro, e o refrão diz o seguinte: não sou eu quem me navega é o mar. O que ele está dizendo nesse refrão? A mesma coisa que o Zeca Pagodinho falou, né? Para eu deixar de ser chata, que eu sempre falo mal de pagode, quando ele canta Deixa a vida me levar, vida leva eu. É sobre a gente não ter controle da vida. É sobre uma coisa que estressa demais a gente. E que, assim como eu e essa música, a gente vai dançando conforme o ritmo e não para prestar atenção na letra. Então, como esta aula está muito poética, citando letras de músicas, eu vou usar aqui uma metáfora para falar sobre isso e chegar no tema de hoje, tá? Sobre como lidar com a opinião das pessoas. Então, imagina que a gente passou a infância inteira aprendendo a nadar na piscina do clube, tá? Com touquinha, com óculos de proteção, o professor ali perto olhando, aquela água, né, azulzinha, com temperatura controlada, com musiquinha tocando. Essa piscina é o que a gente aprende da vida na nossa infância e na nossa adolescência. A nossa cultura faz com que todos nós, há gerações e gerações, aprendamos a viver socialmente, tendo como base o medo e a culpa. Então a gente ouve, se você não fizer tal coisa, você vai ficar de castigo. Por medo, a gente faz a tal coisa. E se a gente não faz, ouve, o que vão pensar de mim, você fazendo isso? Vão achar que eu não te dou educação. E aí, por culpa, a gente para de fazer. Né? Então, a nossa cultura é toda baseada no medo e na culpa, e isso vem, claro, há tanto tempo, que ninguém para prestar atenção nisso. A gente só reproduz o que a gente aprendeu. Então, uma mãe faz o que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e até sei lá quando. Tá? Voltando para a piscina. O que acontece quando a gente vai para o clube todo dia nadar na piscina, até a gente ficar craque, até a gente não ter mais medo de nadar, a gente achando que está totalmente no controle da nossa vida. Né? A gente já aprendeu a corresponder às expectativas. Já que a gente aprendeu a ser da mesma forma que nossos amigos são. A ter o mesmo cabelo, a vestir as mesmas roupas, a ter os mesmos gostos. O que acontece, então, quando a gente está tão craque e se sentindo tão à vontade, tão em casa, tão relaxado, na piscina do clube, quando alguém pega e joga a gente pela primeira vez no meio do mar para a gente nadar, sem preparo, tira da piscina, joga no mar. O que acontece? No meio do mar, sem borda, sem aguinha azul, com onda, profundíssimo, com barco passando, com tubarão, com baleia. Porque isso é a vida adulta. A gente achando que está dominando porque sabe nadar na piscina do clube. Daí a gente sai da faculdade ou começa a trabalhar e se vê em alto mar, sozinho, sentindo um negócio passando na perna, que pode ser uma alga, pode ser um papelão, pode ser um tubarão. A gente não sabe, a gente tem medo de ver. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? A nossa cultura ensina a gente a corresponder às expectativas que as pessoas têm de nós. Mas ela não ensina a gente a ser adulto. A nossa cultura ensina a gente a perpetuar ao máximo essa dinâmica do medo e da culpa. De tentar corresponder às expectativas das pessoas, de não criar climão, de não decepcionar. E de muitas vezes escolher o que fazer da nossa vida para não sentir culpa. Então, quando a gente se vê em alto mar, né, sem borda para segurar, sem dar pé no fundo, sem o professor olhando, a gente vai ficar olhando para aquele monte de nada
até que a gente encontre uma daquelas boias sinalizadoras, sabe? Que parece uma estruturinha de torre, assim, que tem uma boia sinalizadora grande, assim, colorida, para que as embarcações possam se situar. A gente vai encontrar uma boia sinalizadora dessa, que é a única coisa que tem no meio do mar, do meio do nada, que a gente sinta algum tipo de segurança e de estabilidade, e a gente vai agarrar essa estrutura para a gente se manter em segurança, porque aí pode vir onda, pode passar tubarão, a gente vai estar lá, quietinho, no conforto, no máximo que dá para ter, se sentindo seguro. Sabe aquelas boias enormes, né, que tem no meio do nada com a estrutura? Parece torre de sinal de celular com uma bandeirinha em cima. Se você está em alto mar e você vê uma dessas, a recomendação é você agarrar ali e esperar um barco passar, a guarda costeira, sei lá, para te resgatar. É meio que um ponto de segurança no meio do nada. Ou seja, somos uma criança que só sabe nadar com aquela boiazinha assim no braço, na piscina do clube, de repente se vendo, sem aviso, sozinha, no meio do mar. É assustador, é desesperador, é massacrante. Essa boia sinalizadora é a nossa intenção de corresponder às expectativas dos outros. A gente se agarra ali para evitar que a gente seja julgado. Pensa comigo, se você está inseguro, perdido, fragilizado, com medo, você não tem domínio daquilo, você não está mais em condição de decidir nada, você faz o que parece mais seguro. E o mais seguro, para quem aprendeu tudo na base do medo e da culpa, é corresponder ao que esperam da gente. A gente aprende desde sempre que o propósito da vida é chegar lá. E para chegar lá, a gente precisa subir vários degraus. Né? Tem o degrau de conquistar um emprego que dê orgulho para os nossos pais, tem o degrau de ter um cargo e um salário que te permita ostentar os seus bens e viagens nas redes sociais, tem o degrau do carro zero, o degrau da casa própria, o degrau da churrasqueira gourmet, o degrau do corpo padrão, o degrau da imagem padrão, o degrau do relacionamento hétero estável, o degrau do casamento na igreja, o degrau dos 2 filhos de nome duplo, um menino e uma menina, um de rosinho e um de azulzinho. E cada coisa que você consegue dessa lista, você sobe um degrau até chegar lá. E quando você chega lá, se chegar, você está doente, exausto, sem dormir. E se você não chegar lá, porque tem gente que começa a subida no degrau 1 e tem gente que começa no degrau 12, não é uma corrida justa. Se você não chegar lá, você se vê exausto, cansado, doente, sem dormir. Do mesmo jeito. E tudo isso a gente faz ali agarrado nessa boia sinalizadora, porque a gente aprendeu que o mundo é perigoso, que a vida é uma batalha atrás da outra, uma luta atrás da outra, que a nossa missão é dar orgulho à nossa família. Eu já contei em algum lugar que eu tinha um primo que falava quando eu era criança, ele é uma geração antes da minha, né? Ele é primo da minha mãe, na verdade. Então é meu primo de sei lá que grau. E ele falava, desde que ele era criança, que ele queria ser mecânico. E todo mundo da família, de família da classe média emergente, do milagre econômico, todo mundo achava um absurdo, né? Porque não pode, imagina ter empregos braçais inferiores. Não, nós estamos aqui em pleno desenvolvimento da classe média, ditaduras, etc. Não pode. O que vão pensar da gente? Vou pensar que a gente fracassou na vida como pais, meu Deus, não pode. E esse primo, ele poderia ter feito o que todo o resto da família fez, né? E mudar de ideia, e estudar engenharia, medicina, advocacia, sei lá o quê. Mas ele foi ser mecânico, porque ele queria ser mecânico. E ele sempre foi muito feliz com essa escolha, gente. Mas sempre foi mal falado. E os pais dele tinham vergonha, como se eles não tivessem sido capazes de colocar um filho nos trilhos.
Eu lembro muito bem disso, porque eu ouvia e eu pensava, meu Deus, eu não posso escolher uma profissão ruim. Quantas vezes a gente não tinha um sonho quando criança, uma certeza, uma paixão, né? Poderia ter seguido esse caminho, mas a gente acaba escolhendo uma outra coisa considerada mais normal, porque ninguém quer ser humilhado no Natal, né? Como esse primo com certeza era. Ele não ligava, eu ligava. Eu sofria bullying da minha tia todo Natal porque eu sou gorda, bullying pesado, viu? E isso me fez criar uma autoimagem tão ruim que até hoje eu não consigo me achar bonita. Então a gente se agarra naquela boia e a gente não solta nem em tempestade de raio. Eu fui para spa, eu fiz a dieta de Beverly Hills. Quem viveu nos anos 80 já ouviu falar. Eu fiz a dieta da lua, eu fiz a dieta da sopa, eu contei caloria, eu fui para academia de manhã e de noite, eu tomei remédio escondido para emagrecer. Eu desmaiei, eu passei mal no metrô, eu tive taquicardia, mas eu não conseguia soltar da boia, gente. Eu não conseguia fazer o que aquele primo fez e falar: esse é meu corpo, gente. Quem não gostar, foda-se. Poucos são os que largam a boia. E a gente segurando nessa boia, a gente acha que a gente está no controle da nossa vida, né? Que tem aquele mar gigante que pode te levar a qualquer lugar do mundo que você queira. E a gente está lá agarrado na boia, que é mais seguro. Já pensou se eu solto a boia? Gente, onde é que eu vou parar? Não sei, meu Deus, é melhor ficar aqui. E que vão pensar de mim? Se eu for parar num lugar, voltar, falar que eu quero ir para outro, meu Deus, não, vou ficar agarrado na boia. E você não sai do lugar. E essa sensação de estar no controle, de não estar correndo o risco de ser julgado, dá segurança para gente. Né? A gente fica no sabor da maré, ali no movimento da água, mas sem entender que, na verdade, a gente está preso. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como se fosse levar. E um dia bate uma onda, joga para o outro lado, sem que você consiga agarrar de novo na estrutura da boia, e você percebe do pior jeito que você não tem controle de nada. O controle é uma ilusão. E aí a gente começa a aprender que enquanto a gente estava se sentindo seguro, a gente estava preso. A gente estava vivendo uma vida que não era nossa. A gente estava ansioso porque a gente ficava o tempo todo com medo de não conseguir corresponder às expectativas, com medo de ser julgado, com medo de passar vergonha e com culpa. Porque a gente pode fingir que não está vendo, mas a nossa alma sabe que a gente não está fazendo o que tem que fazer. Que a gente não está sendo quem a gente nasceu para ser. É quando essa onda gigante arranca a gente dessa segurança ilusória da boia anti-julgamento, que a gente percebe que não tem controle de nada. Medo, culpa, ansiedade, tentando se sentir no controle de novo, lá no meio do mar. E a gente tenta repetir as mesmas coisas, a gente tenta encontrar outra boia ou voltar para aquela. A gente evita o desconhecido, a gente se convence que o que está ruim é bom. Porque já pensou se a gente sair do ruim e ir parar num lugar pior? O burnout é essa onda que arrancou a gente dessa torre onde a gente estava agarrado. Que fazia a nossa vida ser medíocre. Mas que a gente acreditava tanto que era bom, né? Que a gente passou muito tempo ainda tentando voltar para aquela boia depois da onda do burnout arrancar a gente desse lugar. Talvez você ainda tenha essa sensação de que é melhor voltar para o emprego abusivo, para o relacionamento tóxico, para a carreira onde você já era conhecido, para o seu porto seguro, que te adoeceu, porque não era lá o melhor lugar para você ficar. Daí a gente aprende que o Paulinho da Viola entrega na música, o que o Paulinho da Viola entrega na música. O leme da minha vida, Deus é que faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz para nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma
é quem me traz. Puta que pariu esse homem, gente. Ele tá falando aqui que ninguém aprende a nadar. A gente aprende a manter a cabeça para fora da água enquanto o mar nos leva. Não adianta querer ter controle, porque o mar mostra quem manda. Você pode achar o que você quiser, com uma onda, o mar te põe no teu lugar. Não adianta a gente querer ser o rei da natação. Eu vou pegar, vou surfar a onda, vou nadar no estilo tal. Que a onda te joga ali, meu filho, você que fique com a cabeça para fora tentando respirar. É o máximo que você vai conseguir fazer. Sem se sentir fracassado porque não tá nadando no estilo tal e nem surfando igual o Scooby. A onda que me carrega, olha isso aqui, a onda que me carrega é ela mesma quem me traz. Olha o que ele está falando aqui. Vamos entender isso considerando a metáfora que eu falei, que o burnout é a onda que te arranca da segurança ilusória lá da boia sinalizadora em que você estava agarrado, ok? Já vejo o chat, estou empolgada. O burnout te leva. E a impressão que a gente tem é que ele nos levou da nossa vida, que ele nos levou de quem a gente era. Aí a gente fala, eu não me reconheço mais, eu não sou assim, eu quero a minha vida de volta. Mas o burnout te arrancou daquela boia que te limitava, que te travava, que fazia você ter uma vida medíocre, com você vestindo um personagem para agradar todo mundo, para evitar crítica, para corresponder ao que seus pais sonham para você. E faz você, na porrada, é verdade, né? Na dor, na força, entender quem é você de verdade. O que você quer de verdade. O que você quer de verdade? O que você quer fazer e para onde você quer ir naquele marzão? Entendeu? Não se agarrar na boia. A onda que me carrega é ela mesma quem me traz de volta para quem eu nasci para ser, para quem eu sonhei ser quando eu era criança, para quem eu me propus a ser antes de reencarnar, para quem acredita. Todo o conceito de não ser você quem se navega, quem te navega é o mar, é sobre reconhecer que a gente não tem o menor controle sobre a vida e entender que isso é bom. Porque foi tanto medo, tanta culpa, tanto julgamento, tanta autoestima baixa nossa, que a gente acabou se encolhendo para se encaixar num lugar medíocre, tentando não ser criticado, julgado e cobrado. Mas para nos encaixar nesse lugar, a gente precisou cortar as nossas asas. A gente colocou os nossos sonhos no fundo do armário para ter mais foco de se agarrar ali e ficar travado. Quando eu estava no auge da minha carreira e também do estresse, eu tive a oportunidade de mudar de carreira. Eu estava estudando para ser roteirista e eu estava vendo que eu tinha futuro para aquilo, mas eu amarelei, eu desisti. Sabe por quê? Porque eu fiquei com medo do que iam dizer. Eu fiquei com culpa, porque minha mãe tinha se fudido a vida inteira para pagar minha faculdade. Eu fiquei com medo de não dar certo, porque eu precisaria voltar com o rabinho entre as pernas para pedir emprego de novo, agora um degrau mais abaixo, né? Porque você sai do mercado, passa meia hora, volta, você já tem que ir mais de baixo. Eu fiquei com medo da culpa que eu poderia ter se não desse certo. E o resto da história a gente já sabe, né? Quando a onda bateu, eu consegui me manter agarrada na boia sinalizadora. Precisou que o mar mandasse uma onda gigante, daquelas que o povo vai surfar em Portugal ali, essa pré-tsunami, para que eu me soltasse. E essa mesma onda me trouxe de volta para quem eu sou, para as opções de carreira que eu tinha antes de começar a me preocupar com o que os outros achavam. Porque eu tive o sonho de ser chacrete, né? Mas antes de me decidir pela publicidade, né, que todo mundo falava que tinha a ver comigo, e tinha mesmo, tá? Eu era muito boa, não me arrependo. Mas antes disso tudo, eu pensei seriamente em fazer psicologia. Seriamente. Mas era menos descolado, era menos desafiador, era menos seguro para que eu não fosse criticada.
porque eu me garantia mais aonde tem escrita, bom humor, loucuras, etc., criatividade. Agora eu quero contar sobre o pessoal que ficou me detonando nos comentários dos posts de acho que 2 ou 3 semanas atrás. Nem sei mais. Eu acabei comentando nos stories. Não, peraí, deixa eu ver primeiro o chat. Peraí. Aí, boa noite, Denise, que a Denise chegou. Olha, o Jefferson falou o seguinte: boa noite. Boa noite. Outro dia vi um story seu falando que quando a gente decide mudar a rota da vida, as pessoas passam a nos ver como um doido, tipo Britney Spears. Fui ver o histórico dela e achei ela burnoutada. É exatamente isso. Carla, consegui vir, aê, estava lutando para conseguir assistir. Acabei de fazer um reiki e apareceu o aviso e consegui entrar. Aê, vitória para mim, 2 vitórias. Aqui a Ruth, gratidão por ter encontrado você. Ô, Ruth, obrigada. Estou em recuperação, confesso que não é fácil. Não é nem um pouco fácil. 10 anos sofrendo com pressão e assédio moral no trabalho, explodi e ainda estou me juntando. Se junta aí. A gente realmente, no começo, é um caos emocional, é uma loucura, muita gente falando muita coisa, tudo acontecendo, a gente com 500 emoções sabotadoras e tentando entender tudo aquilo, mas aos poucos as coisas vão se encaixando nos lugares, vai fazendo sentido, e mais para frente você vai olhar para trás e vai falar, puxa, valeu a pena. Mesmo que isso que eu estou falando agora pareça uma loucura para você, tá? Confia em mim nisso. Catiane, eu já volto para te responder, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que eu ia falar dos haters que apareceram. Não eram haters, mas um pessoal que ficou me detonando num post, acho que foram 3 semanas atrás. Eu quero contar isso porque o meu maior problema emocional da vida foi a invalidação, né? Isso gerou muita coisa, tem toda uma história disso pós-burnout aqui. Mas a questão que interessa para a gente aqui na aula é que eu sempre tive, desde criança, uma imensa questão com pessoas que não acreditam no que eu falo. Gente, olha, era uma imensa questão mesmo, um medo gigante, porque quando não acreditam na gente, nos invalidam, né? Nos diminuem, muitas vezes debocham. E eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia lidar com isso, porque a minha autoestima era muito, muito baixa. E eu não tinha consciência disso. Então, uma vez em alto mar, eu me agarrei na boia sinalizadora e eu falava o que eu achava que as pessoas queriam ouvir, para que eu não fosse desautorizada. Quando a onda do burnout me arrancou de lá, me fez enfrentar um mar bem bravo, em que eu sentia que eu ia me afogar o tempo inteiro, que nenhum médico acreditava no que eu estava falando. Nenhum terapeuta acreditava no que eu estava falando. E 99% dos meus amigos não acreditavam no que eu estava falando. Tirando minha mãe, todos os meus parentes não estavam acreditando no que eu estava falando. Quando eu comecei a falar sobre burnout nas redes, a maioria das pessoas não acreditava em mim. E quando eu entendi que o caminho era o tratamento integrativo, 99% das pessoas não acreditam em mim. Como a gente está falando de outras pessoas também criadas no medo e na culpa, também com a autoestima baixa, também perdidas, tentando se agarrar em alguma coisa no meio do mar, tudo isso vem para mim com muita raiva, vem com muita revolta, né? Muita agressividade, coisas que eu nunca lidei bem, porque eu tive uma infância protegida de tudo isso. Eu não ouvi uma pessoa gritando a minha infância inteira. Que bom para minha formação, mas eu passei a não saber lidar com isso. Então, você junta a questão da invalidação com uma agressividade. Gente, vocês têm ideia do que aconteceu comigo? Quando eu comecei a falar na internet sobre um burnout, lidando com um burnout na minha vida, tentando encontrar um médico que não risse na minha cara, um terapeuta que não falasse que tudo era coisa da minha cabeça. Eu pensava que essa onda era uma filha de uma
puta, porque eu tava razoavelmente segura lá na minha boia, né? E agora eu tava jogada aos tubarões, sem avistar nenhuma ilha, praia, boia ou barco. Quantas vezes eu pensei em desistir, gente? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu me ofendia, eu me machucava, eu ficava com raiva, eu me revoltava, eu me indignava, eu achava que eu não estava conseguindo me fazer ouvir. Eu ficava com medo de ser exposta como um engodo, de passar vergonha, de perder o pouco de credibilidade que eu tinha com meia dúzia de pessoas que ainda acreditavam que eu não tinha enlouquecido. E justamente por conta disso foi que eu aprendi a lidar com isso da forma que eu precisava ter aprendido lá atrás, mas que ninguém pôde me ensinar, porque quem me criou e educou também tinha esse medo, essa culpa, também estava agarrado na boia, assim como os pais deles e etc. A onda que me levou me trouxe de volta. Tem um exercício que é bem conhecido, em que a gente lista algumas pessoas, famosas ou não, que tenham uma qualidade que a gente veja nelas e que a gente gostaria de ter, que a gente admire. E no final do exercício, a gente descobre que a gente só vê no outro o que tem na gente. E eu lembro que quando eu fiz esse exercício, eu coloquei lá 2 pessoas cuja qualidade que eu mais admirava era que a pessoa falava o que ela tinha que falar, o que ela queria falar, o que ela achava que era a verdade ali. Cagava montes para o que as pessoas falavam, achavam, cobravam, criticavam ou julgavam. Um deles que eu pus lá é o Seinfeld, o Jerry Seinfeld. Para vocês terem uma ideia, uma vez ele estava dando uma entrevista num tapete vermelho, não sei de que evento. Ou seja, ele estava ao vivo sendo filmado e aparecendo nas TVs americanas, certo? Ele é conhecido por absolutamente todo mundo lá. Falando no microfone, o repórter na frente dele, quando chega uma cantora que eu não lembro o nome e fala: ai, eu te amo, posso te dar um abraço? A maioria de nós, se não todos nós, faria o quê? Aquele sorriso amarelo constrangido, aquela faísca de ódio saindo dos olhos, porque interrompeu ali o que eu tô falando, né? Porque é uma emboscada. Né? Mas a gente abraçaria, né? E depois a gente faria aquela cara de ai, socorro para a câmera e continuaria falando. Mas o Seinfeld falou, não. Posso te dar um abraço? Não, obrigado. Gente, a menina... ai, meu Deus. A menina desmontou em rede nacional. Ou mundial, sei lá, não lembro que evento que era. Fez aquela cara de que o queixinho vai tremer, resmungou, virou a vítima da noite. Um monte de gente, nossa, foi para cima dele. Não literalmente ali na hora, mas na internet e tal. E ele, meio rindo, como quem diz, era só o que me faltava, simplesmente continuou falando de onde ele tinha parado, no mesmo tom, com a mesma cara, dava para ver nitidamente como aquilo não abalou ele, mas nenhum pelinho. Ele não se sentiu mal. Ele não vai comentar isso com os amigos. Ele não vai pensar nisso quando ele for dormir. Ele simplesmente não se abalou em falar aquele não. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero ser assim um dia. De falar o que eu acho que eu tenho que falar, o que me faz bem na hora falar, e não me importar com como isso que eu falei é recebido pelas pessoas, independentemente de que pessoas. E eu, quando fiz lá esse exercício, fui informada que eu tinha essa qualidade. A gente vê no outro o que tem na gente. Fui informada que o fato de eu colocar 2 pessoas com essa qualidade ali significava que eu tenho essa qualidade. E eu secretamente pensei na hora que a moça que estava dando o exercício era maluca. Falei, ela deve ter cheirado um sapo, não sei. Porque como assim eu tenho em mim esse mesmo poder de falar o que eu tenho que falar sem me abalar? Eu, que lembro até hoje, o primeiro dislike que me deram. Eu lembro em que vídeo foi. Já passei noites em claro, depois de bater boca com o seguidor.
e ficar pensando, meu Deus, ninguém mais vai querer me seguir, eu não posso perder este único seguidor aqui, meu Deus, ele não tá entendendo. Como assim eu tenho essa qualidade do Seinfeld? Não faz sentido! Só que hoje eu faço isso, né? E eu não me abalo, gente. Eu ainda me irrito. Muitas vezes, quando a pessoa é muito agressiva, eu ainda me irrito, mas dura meia hora. Às vezes eu preciso tirar um print, mandar para minha amiga, falar, olha o que essa pessoa falou. Mas não me machuca mais, não gasta mais minha energia, não ocupa mais a minha mente. Eu aprendi a nadar. A onda me arrancou da estabilidade medíocre da boia e me fez ver que eu posso nadar sem medo, mesmo quando o mar tá brabo. Eu percebi que o que me fazia não soltar daquela boia era o medo de ser julgada. E na hora que eu entendi que não sou eu quem me navega, que eu não tenho controle do que as pessoas vão fazer, dizer, entender do que eu falo, aí eu entendi. Eu não preciso da boia, a boia me limita. A boia me estressa. Enquanto eu estava agarrada na boia, eu estava fazendo as coisas a partir do medo e da culpa. Quem me navega é o mar. Quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer profissionalmente, depois de tudo que aconteceu, né? Porque a minha carreira anterior nunca foi uma possibilidade de retomada. Primeiro, porque virou um trauma. Segundo, porque eu descobri que eu trabalhei os últimos 5 anos já sem tesão nenhum. E terceiro, porque não existe a possibilidade de você trabalhar na área que eu trabalhava sem ser naquele ritmo de ficar virando todas as noites, não ter vida e etc. Que eu passei 8 anos sonhando com isso à noite, acordando angustiada. Quer dizer, não é realmente uma opção. Então, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer profissionalmente, já que a única coisa que eu conhecia como profissão não era mais uma opção, eu comecei a estudar de novo para ser roteirista. Eu entrei em 5 concursos, ganhei 3, no quarto eu fui finalista. Só que daí eu vi que eu estava de novo nadando, eu estava de novo nadando em direção à boia. Eu achei outra boia. Eu fiquei perdida, a onda me arrancou da boia, fiquei perdida no mar, mas opa, ali tem outra boia. E eu comecei a nadar em direção a essa outra boia. Sem perceber. E aí, no meu caminho, quando eu estava quase chegando na boia, outra onda me jogou para o lado. E aí eu entendi que era a terapeuta que eu deveria ser. O que eu era, o que eu sou, o que eu sempre quis ser, era terapeuta. Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Terapeuta, uma profissão que as pessoas invalidam, criticam, debocham, desdenham, diminuem, porque é pseudociência, porque é charlatanice, porque não é cientificamente comprovado, porque isso, porque aquilo. Vocês entendem como a lição se repete até que a gente entenda, aprenda, cresça e mude? Um burnout que ninguém valida, um caminho de cura que ninguém valida, falando na internet a terra dos comentários invalidadores, e para completar, uma profissão que também é constantemente invalidada. Parabéns, Roberta! Para quem tinha problema com as pessoas não acreditarem em mim, eu me saindo bem nisso tudo é a prova de que você precisa acreditar em mim e no Paulinho da Viola. E parar de ficar tentando controlar as coisas para não ser julgado. Esqueci de desligar aqui o WhatsApp e o Telegram. Ok? Você precisa acreditar em mim e no Paulinho da Viola. Parar de ficar tentando controlar as coisas agarrado nessa boia para não ser julgado, porque não vai rolar. Sua vida está medíocre, baseada no medo e na culpa, você estressado, e as pessoas continuando te cobrando, te julgando e etc. Solta essa boia. Vai nadar. Você consegue. Você sabe nadar. E o que eu posso te aconselhar, do que eu aprendi nesses anos
né, me mantendo com a cabeça para fora da água, mesmo na tempestade, trabalhe em você o desconforto de deixar o outro desconfortável. Trabalhe esse medo de ser julgado e a culpa de não estar correspondendo ao que esperavam de você. Quanto mais você tenta agradar, quanto mais você tem medo e culpa de decepcionar, de incomodar, mais você fica incomodado e mais você se decepciona com a vida. Mais preso você fica, mais você tenta controlar, mais ansioso você fica. Cada vez que você fala, não quero incomodar, né, é que é mais fácil eu mesma fazer, deixa. É mais fácil eu fazer do que ter que lidar com a cara feia, a reclamação depois. Você infantiliza o outro e se sobrecarrega. Como se as pessoas não tivessem condições em lidar com as frustrações delas. Muitas não têm mesmo, mas aí a responsabilidade é delas, não sua. O que me fez conseguir lidar com quem tenta me invalidar, com quem tenta me fazer me sentir mal por não acreditar no que eu falo, foi ter clareza e maturidade. Duas coisas que o burnout exige de nós para que a gente se cure. Duas coisas que eu tive que aprender enquanto eu estava me debatendo ali com a onda. Se você tem clareza de quem você é e do que você está fazendo, podem falar o que for, que você vai ser meu primo mecânico cagando para o que todo mundo fala, montando a oficina dele, sendo feliz. E se você tiver maturidade, você consegue entender que tudo que criticam, julgam e cobram em você não tem a ver com você, e sim com a pessoa que está te cobrando, criticando e julgando. A crítica não é sobre você. É uma revelação, é uma confissão da pessoa sobre o que ela não sabe lidar na vida dela. Que está agarrada na boia, com medo, com culpa, descontando a decepção dela sobre a vida em cima dos outros. Outra coisa que a maturidade dá pra gente é a gente perceber quantas coisas não merecem a nossa energia. Sabe? A pessoa tá lá querendo jogar todo o medo de não sarar, toda a frustração de não sarar, toda a culpa de não sarar em cima de mim, e eu faço Seinfeld, porque sim, isso está em mim mesmo. A moça não tinha fumado um sapo. O exercício estava correto. Eu faço Seinfeld e deixo a pessoa lidar com aquilo sozinha. Outro dia uma moça fez um comentário que dava para ver que ela não tinha entendido ou não tinha querido entender o que eu postei. Eu respondi, porque muitas vezes eu respondo para impor um limite ou para sinalizar para quem chegar depois o que eu entendo daquilo. Né? Uma coisa que a gente entende na internet quando a gente está maduro é que você não responde ninguém que não mereça, a não ser que aquela resposta que você der para aquela pessoa sirva para muitas outras pessoas. Muitas vezes a gente faz isso para que quem não vai se alinhar com o que a gente pensa, nem pense em ficar. Já vai embora para não sujar o algoritmo. Bom, eu respondi para a menina. Ela respondeu de novo. Eu ignorei. Ela foi lá e respondeu de novo. Eu ignorei. Ela foi no inbox e me mandou 7 áudios, que obviamente eu não ouvi. É dela ou é meu? É dela. Ela tá bem imatura, bem resistente, com medo, com culpa, perdida, sem ter coragem de se lançar num caminho que não seja aprovado por todo mundo. Ela precisa, inclusive, que eu aprove o que ela tá falando contra mim. Ela precisa me convencer. Ela precisa ouvir que ela tem razão, que eu tô errada. Vou acabar com o meu Instagram, que tá tudo errado. Você me abriu os olhos. Eu não tenho que lidar com isso, gente. Ela que tem. É que eu não lembro quem foi que falou isso, mas perguntaram para alguém. Foi minha mentora de marketing digital que me contou que contou para gente. Eu não me lembro quem foi. Que perguntaram como você lida com os haters. Resposta: eu não lido. Quem tem que lidar são eles. Cara, levei isso para a vida. Levei isso para a vida.
A gente precisa aprender a só ouvir crítica de quem fez o que a gente quer fazer e ainda não conseguimos. Só essas são as pessoas de quem a gente deve ouvir crítica, levar em consideração e analisar. Uma pessoa que já tenha feito alguma coisa que eu estou tentando fazer. Se vem alguém me ensinar que burnout se trata no psiquiatra, que eu não deveria divulgar charlatanice, eu não tenho que ouvir. Perder tempo, eu faço Seinfeld e eu continuo falando. Eu tenho clareza e certeza do que eu estou falando. Eu não falo nada para ter engajamento, eu falo porque eu sei que muda a vida de alguém com burnout. Agora, se alguém que se curou do burnout, que divulga tratamento integrativo, que tem 100 mil seguidores e vende um monte de aula, vier me falar que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu posso até ficar puta, e provavelmente eu vou ficar. Mas eu vou ouvir. Porque ele sabe mais do que eu. Agora, a Eriquinha 4592, que acha que burnout é laboral, não tem cura e se controla no psiquiatra, sabe? Mas o medo das Eriquinhas 4592 me manteve agarrada na boia, né? O medo de me lançar ao mar e mostrar quem eu era me manteve agarrada na boia. O medo de mostrar quem eu era e descobrir que eu era uma idiota, que ia fazer minha mãe se decepcionar e passar vergonha. O medo que eu tinha de ter uma vida medíocre, infeliz, triste, doente, deprimente, sem entender que o medo é que fazia com que eu tivesse uma vida medíocre, infeliz, triste, doente, deprimente. Mas hoje eu me concentro num monte de gente que me escreve, que me fala todo dia, nas sessões, nos comentários, no inbox, o quanto eu estou ajudando. Eu tenho uma pastinha, inclusive, de depoimentos. Num dia ruim, que às vezes você está num dia tipo ápice da TPM, vem uma pessoa agressiva, fala uma merda, aquilo dá. Eu vou lá na pastinha e eu vejo, gente, olha quanta gente que eu ajudo, foda-se a Eriquinha 4592. Então, o resumo dessa aula, olha, 10 para as 8, parabéns, Roberta, voltou com o tempo certo. O resumo dessa aula é: não é você que navega. Quem te navega é o mar. Solta essa boia. Se entrega, gente, se solta. Você pode não ter controle do mar, mas você tem controle de como você se mantém com a cabeça fora d'água. Se concentre em se manter a cabeça fora d'água e deixa que o mar faz o resto. E não tenha medo da onda do burnout, porque a mesma onda que te leva vai te trazer de volta a quem você deveria ter sido antes de se agarrar ao medo de ser julgado. E para terminar, você vai ser julgado sempre, porque não é sobre você. Então faz o que te faz feliz e deixa a Eriquinha 4592 resolver o medo, a culpa e a frustração dela na terapia dela. A sua responsabilidade é a sua felicidade, não é a dos outros. Ninguém é criança mais. Solta essa boia. Vamos ver o chat aqui. Eu me empolgo, gente. Burnout. Boa. A Nicole, burnout é um convite a se virar no avesso. Puta, perfeito. Aqui, Paty. Eu vi essa cena. É muito interessante. Ah, do Seinfeld. É muito interessante de ver como ele reagiu sem culpa, não é? Gente, procura. Talvez vocês achem, porque essa cena ficou famosa. Eu acho que o nome da cantora é Lesha. Uma coisa parecida com, acho que tinha um cifrão no lugar do S. Não era essa? Acho que era Lesha, uma coisa assim. Procura lá, Seinfeld dando fora em alguém que vocês vão achar. Eu não sei falar o nome dela, porque é em francês, gente, eu não sei falar francês, tá? Ficou muito bonito aqui, mas eu não sei falar. Então, pessoa francesa. Tenho certeza, vou até pôr aqui na tela para vocês verem o nome francês. Tenho certeza que eu tô com burnout, mas é algo que as pessoas parecem não conhecer e entender. Tá, eu vou responder para você e depois vou responder para a Catiane, que eu prometi que voltaria para falar com ela, tá? Só fechando, então, gente, o que eu queria falar do tema da aula era isso. Agora eu vou, se tiver alguma pergunta ou comentário, pode mandar aqui que eu volto, tá? Kesha, ó, o nome é Kesha
Cantora Kesha, isso aí. Lexa é a funkeira. Lexa é a funkeira brasileira. Kesha é uma cantora americana. Então é Seinfeld e Kesha. Tá? Obrigada. Obrigada, Jefferson. A Paty também pôs aqui, era Kesha. Então, o nome dessa pessoa que tem um nome muito chique em francês, o nome dela é Fernanda. Então, a Fernanda disse, tenho certeza que eu tô com burnout, mas é algo que as pessoas parecem não conhecer e entender. Sim, Fernanda, é um inferno. Nem os médicos sabem o que fazer com a gente. Eu recomendo que você clique aqui no descritivo, no aulão, fui diagnosticado com burnout, e agora? Porque lá eu conto das 3 frentes de tratamento que é necessário que a gente faça para que a gente saia do burnout, tá? Que é o tratamento integrativo, a psicoterapia e a nossa parte no tratamento. E eu acho que essa aula pode te ajudar muito. Só um médico vai poder te diagnosticar, mas a aula vai poder orientar você sobre os próximos passos, sobre como entender, quem procurar, o que fazer, para que esse caminho não seja tão tortuoso quanto as pessoas meio que obrigam o nosso caminho a ser, tá? Eu demorei 8 anos para entender exatamente o que era para a gente fazer, e eu fiz essa aula para que vocês não precisem levar 8 anos para chegar no mesmo lugar. Eu levo vocês para o mesmo lugar em menos de 2 horas, tá bom? Os médicos, os médicos tacam remédios. Existe uma ideia errada sobre como se trata burnout. A ideia, claro, nós estamos falando de uma cultura toda que valida apenas a medicina convencional, medicina alopática como sendo correta, e pela medicina alopática, o burnout é um transtorno de humor que deve ser controlado, já que não tem cura, no psiquiatra, como se faz com a depressão ou qualquer transtorno de ansiedade. Este tratamento está errado e é irresponsável. Só que assim, é a Roberta das Couve falando num nano perfil, num naníssimo canal na internet, contra todo mundo com o Drauzio Varela na frente. É difícil, mas eu estou contando o que fez sentido para mim, o que eu vi em mim melhorar, e todas as pessoas que se dispuseram a ir por esse caminho me dão retorno que melhoraram. Claro, algumas vão em médicos muito ruins, porque tem médico ruim em qualquer área, e aí não é tão imediato o resultado. Tá? Então, os médicos ouvem burnout, você fala burnout, eles param de ouvir e eles entendem. Tá com depressão, vou dar fluoxetina e zolpidem porque não tá dormindo. Tá, beleza, tchau, até mês que vem. Isso não cura burnout. Psiquiatra trata depressão, ansiedade e vários transtornos. Burnout, não. Nem o psiquiatra e nem nenhum outro médico alopata, que são os convencionais. E sim os integrativos. Quem chegou há pouco tempo e não me ouviu falando em médicos integrativos, eu peço que vocês ou procurem aqui no canal, coloca assim, Roberta Caruso e Medicina Integrativa, vai entrar um vídeo que, na thumb está escrito sim, é parte 2, uma coisa assim, assista esse vídeo. Ou vão lá no Instagram, nos destaques, tem um destaque verdinho escrito integrativos, ok? Ó, Josi, que no dia 4 eu me consultei com a psiquiatra e ela disse que nunca tinha ouvido falar em burnout, que nem sabia que isso existia. Pois é, gente, fala sério. Eu tenho parentes médicos, a minha tia é médica e minha mãe flagrou ela comentando com a amiga dela, que também é médica, minha tia é intensivista e essa amiga é uma nefro. Minha mãe flagrou uma falando para outra. Parece que a Roberta tem síndrome de burnout, como se eu estivesse falando assim, gente, o meu problema chama cabra mancazite, que eu inventei agora. Foi a mesma reação que ela teve, como se eu tivesse inventado uma doença, sendo que claramente eu não tinha nada, porque era coisa da minha cabeça, né? Ó, deixa eu só responder aqui para... Cadê ela, meu Deus do céu? Para Catiane, e eu já venho aqui, Denise. Catiane, estou com burnout, buscando informações sobre. Então, Catiane, para você vou falar a mesma coisa que eu falei para Fernanda. Vai aqui no descritivo e clica no aulão Fui diagnosticado com burnout. E agora? Tá? Que você vai ter todas as informações lá sobre o que é, como que a gente
Burnout, o que acontece para que a gente burnout, o que está acontecendo no nosso corpo, que ajuda que a gente deve procurar, que tipo de tratamento que nos ajuda ou não, qual que é a nossa parte na contribuição, na mudança de estilo de vida, tem tudo lá, tá bom? Que eu acho que vai te ajudar. Eu vou deixar a frase da Nicole aqui que eu gostei. Aí, Denise. O burnout me ajudou a perder o medo da opinião dos outros. Após 2 anos de tratamento, estou seguindo à risca minhas restrições médicas. Está sendo libertador, me sinto até mais leve. Quem não está gostando nada disso é a minha chefia. Olha, todo mundo que de alguma forma, mesmo que não intencional, nos reprime, nos abusa, está perto da gente só porque a gente tem alguma utilidade. Essas são as pessoas que não vão gostar quando a gente revelar quem nós somos de verdade. A maioria dos nossos amigos nos abandonam porque a gente tinha alguma utilidade na vida deles. Eles não eram nossos amigos. Eles, de alguma forma, se beneficiavam em ter a nossa presença na vida deles. Às vezes, porque eles, se comparando com a gente, se sentiam melhor. Às vezes, porque, sei lá, profissionalmente, o cara imagina que você é uma parte importante do networking. Às vezes é porque a pessoa só tem relações mais superficiais, não importa. O que importa é, uma vez em que a gente se vê diante de um burnout e começa a lidar com isso da forma correta, a consequência é que a gente vai virando uma outra pessoa. E isso incomoda aqueles que estavam com ligações estabelecidas, com conexões estabelecidas com o personagem que a gente criou. Né? Por isso que o povo sai correndo. Aqui, ó, a Nicole falando obrigado, mas é porque eu pus a frase dela. Obrigada, mas é verdade, sou uma pessoa bem diferente hoje do que há 3 anos, quando eu recebi o diagnóstico. Gente, eu sou uma outra pessoa, sem brincadeira. Mais legal, claro. Aqui a Débora falou o seguinte: trabalho com gestão de pessoas no serviço público e estou com burnout. Então, Débora, vai aqui no descritivo, clica no aulão, fui diagnosticado com burnout e agora, e vale para você, para a Catiane e para a Fernanda. Gente, dá uma maratonada aqui nos vídeos, tem vídeos sobre muitos assuntos aqui, lá no Instagram, dá uma olhada na bio, nos destaques, nos posts fixos, dá uma olhada no conteúdo, porque tem bastante coisa lá. Eu acho que são coisas que ajudam vocês a se acharem nesse início de caminho aí, que a gente ouve tanta groselha que fica perdido pra caramba, né? Aqui, ó, a Catiane falando aqui para Fernanda, a médica que me deu o atestado disse que nunca havia dado esse diagnóstico e teve que pesquisar o CID. Pois é, gente, os médicos são muito arrogantes. E muitas vezes eles estão completamente desatualizados, mas a arrogância deles não permite entender que o problema está no não entendimento deles. E aí eles começam a achar que é coisa da nossa cabeça, que a gente inventou, né? Tipo a minha tia. A Fernanda aqui, gratidão por ter encontrado você, Roberta. Olha, eu que agradeço você me falar isso, viu? A gente ouve tanta coisa, eu adoro quando falam essas coisas boas. Me chama no inbox, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, você, a Catiane, como era o nome, meu Deus, da Débora, tá, gente? Podem me chamar lá no inbox do Instagram que eu respondo todo mundo. Então é isso, minha gente. Olha, 19h59, até comentando o chat, eu não passei do horário dessa vez. Ai, 20 horas, tchau. Virei abóbora. Aqui, a psicóloga da Ruth que deu o diagnóstico. Que bom, uma psicóloga que acredita em burnout. Já estamos aí evoluindo. Fique com ela, fique com ela. Então tá, minha gente. Então até semana que vem, que agora estamos de volta toda semana. Mames já está bem em casa, teve alta. Amanhã vou visitá-la. Boa semana para todo mundo. Obrigada para quem esteve aqui ao vivo e participando do chat. Deixa a tia Rob muito feliz. E até quinta que vem. Boa semana. Aqui é a Mariana. Obrigada eu, Mariana. Eu que te agradeço de você estar aqui. Que bom que você gostou. Yay! E ouçam essa música, gente, é muito legal. Vocês nunca mais vão ouvir sem prestar atenção e lembrar da aula de hoje. Ok? Boa semana, obrigada, um beijo e fui!